esse contrato, né? Fez várias coisas. E você pode pegar aquela informação toda e ter jogado também naquele diretório. Mas também você pode fazer com que toda conversa que tu tenha com ele passe por aqui. E eu simplifiquei dizendo assim, vamos imaginar que toda conversa que tu tem com o cliente é gravado numa planilha. Você tem e-mail, ou você tem arquivo de voz, ou você tem web, né? Como é que eu digo? Um chatbot, ou você tem uma entrevista com ele via Zoom. Tudo isso é transcrito por uma outra automação, certo? E você joga numa planilha. Podia transformar tudo em texto, jogar naquele diretório e estar resolvido. Mas não, chegou numa planilha, tá? Mesmo que tu jogou lá, tu viria na planilha e fizesse um registro. Nessa planilha, ela vai ficar esperando quando tiver um novo registro, uma nova comunicação, certo? Então eu simplifiquei aqui para botar, tu faria qualquer outras automações de cliente e quando tu faz o registro aqui dentro, nós disparamos um mecanismo, uma automação, um agente, vamos chamar assim, que vai se comunicar com o cliente de forma automática. Certo? E aí, o que acontece? Vamos primeiro dar uma olhada lá na nossa planilha. Então, na nossa planilha lá, deixa eu abrir para nós não perder esse diretório, vamos abrir um outro link aqui. Ó, a planilha provavelmente deve estar lá no início, deixa eu ver. Meu Drive, eu acho que eu botei lá no início porque é um teste. Então, cadê você? Aula. Será? Aula teste, tá aqui ela. Ó, olha só. Nessa planilha aqui, eu tenho várias questões. Ó, eu tenho do restaurante que eu estava mostrando, eu tenho dos clientes, eu tenho de pescaria, eu tenho das notícias da internet, eu tenho do Webbolt. Então, cada uma delas, eu tenho. Aqui é um exemplo, toda conversa que foi feita com o cliente, que ele estava querendo saber um bolo disso, um bolo daquilo, virou uma referência para mim, certo? Eu podia estar buscando informações sobre tempo, etc., virou referência para mim. Eu podia saber sobre o nosso contato de pescaria, nossa empresa de turismo, podia estar aqui, né? Nossos pedidos e negócio de restaurante aqui, ou nosso cliente. Então vamos imaginar que eu fechei um novo negócio com o cliente. E eu venho aqui e digo, o nome é José Cardoso, certo? josé@gmail.com. Não sei como é que foi isso atualizado, mas estava aí. Ele é de Floripa. A empresa dele é Legal SA. A ação dele não é turismo, a ação dele é vigilância. Objetivo. Aí eu tive uma conversa com ele e nós tivemos um objetivo. Qual é o objetivo, né? Melhorar a segurança com automação das câmeras nas empresas com visão IA. Pronto. Daí o que eu tenho a meta? Eu quero aumentar 50% de
atendimentos no ano que vem. Olha só a meta boa do cara. Daí preferências que tu tem, eu gosto de ser atendido por e-mail. E hobbies, o que eu gosto? Eu gosto de pescar. E que cargo eu falei com ele? Ele é diretor comercial. Pronto. Imagina que isso podia ser uma transcrição de uma reunião de horas, gravado no celular, gravado no Zoom e assim por diante, que transcreveu isso aqui tudo. Mas eu fiz um negocinho simples só para vocês entenderem. Agora, o que acontece? Se eu voltar lá para a minha automação, eu tenho já dados novos aqui. Então, ele vai automaticamente, se eu deixasse ele rodando, já teria rodado aqui. Então, vamos entender esse processo? Vamos lá. Vocês já entenderam a planilha que eu busquei lá? Eu vou só dar 2 cliques aqui para vocês verem. Aula teste. E eu estou buscando no sheet lá, na página clientes. Tá? Então, eu fiz de uma forma simples. Podia ser formulário, podia ser banco de dados, podia ser e-mail. O que tu quer é entrada de dados. Eu fiz dessa forma. Né? E aí, eu uso isso aqui da mesma forma que eu fiz antes, que é a limpeza. Então, primeiro eu peguei os dados que eu quero daquela planilha e mapeei, né, pegando as informações aqui. Depois disso, eu limpei. Lembra? Limpando, tirando toda a sujeira que você vem junto, caracteres estranhas, etc. e tudo. E aí eu faço o embed de novo, que é a mesma lógica de antes, ó. E lá embaixo eu pego a informação daqui, ó, da limpo. Depois disso, o que eu vou fazer? Lá no banco de dados. Em vez de eu fazer insert, né, eu vou atualizar aqui, ó. Então, essa atualização, de novo, eu coloco aonde? Né? No vetor ID, aquele que eu usei lá, tem da entrada. O que é os campos? Ó, ele já está pegando aqui, certo? A mesma coisa que eu fiz lá do outro, né? Peguei o Johnson lá que chegou, os dados, e aqui eu tenho os valores. Por que eu tenho isso aqui? Para mim saber o que é isso em letra, certo? Porque depois, quando eu pego o embed, que é esse cara aqui de cima, tá? Esse daí já virou números, ele transformou esse texto em número. Mas eu coloquei os textos aqui para mim ter referência, para saber o que é aqueles números. Então, eu fiz o mapeamento disso, certo? E aí, né, eu tenho também o e-mail que para identificar, né, quem é que está falando, aquele dado que entrou, de quem é. E eu gravei aqui. Então, é isso aí. Depois disso, o que eu faço? Eu vou pegar aquele dado que eu quero lá,